Olá, pessoal. Começando mais um podcast aqui, Job da Hora. Hoje com meu ilustríssimo camaradaço Rods. E aí, Rods? Fala, Geizão. Rodney Ribeiro também, tá, pessoal? Mais conhecido como Rods Como mesmo. Rods. A gente tá brincando porque antes de começar aqui o Rods contando as histórias dele aí sobre nome e apelido, né? E eu até esqueço o nome dele de tanto chamar de Rods, né? Costume, né? E sempre fica a dúvida, né? É Rodney ou é Rodney? Ah, E olha assim, só. Também tem isso. Só que assim, eu tô tão acostumado. É Rodney. Ah, é Rodney? Mas eu tô É tão assim que acostumado. sua mãe fala. É isso. Então é isso, né? Eu tô Essa é a tão referência. acostumado a me chamar de Rodney ou de Rodney que na minha cabeça já não faz mais diferença. Do jeito que a pessoa falou. Mas aí teve uma vez que me falaram, como a sua mãe te chama? Eu falei, é Rodney, então é assim que eu vou te chamar. É assim que deve ser. Com Rods não tem problema. Rod, seguinte, meu velho, aqui eu tenho trazido essas conversas para uma seara no seguinte sentido, meu camarada. Eu acho que é interessante a gente compartilhar um pouco da nossa história, né? E você também de agência, né? Você tem plus aí que a gente vai conversando aí no caminho, mas além de ter o seu próprio negócio, você tem a sua vida pessoal, né? E eu acho que é interessante a gente falar, não estou falando de entrar profundamente na vida pessoal, não é bem isso, mas sim um pouco do paralelo dessa história de como equilibrar essa nossa vida, de ter negócio próprio, de trabalhar a vida de publicitário, de propaganda, marketing, enfim. O pessoal conhece o nosso CNPJ, Exatamente, mas a gente é CPF também, e né? como funciona lidar com essa questão, né? Me fala um pouco disso, de onde você vem, como você começou, Rod? Ixi, cara, só isso aí acho que já vai dar uma meia hora aqui já. Ótimo. Cara, antes de mais nada, obrigado. Obrigado eu pelo que agradeço, convite. Eu tô meu feliz velho. pra caramba, Eu que super agradeço. contente de estar aqui com Que você, legal. nesse seu projeto novo. Que legal. E, pô, você é uma pessoa que a gente curte pra caramba, Pô, é eu sempre bom bater agradeço papo. agradeço demais. Bom, como que começa essa história, né? Na verdade, eu costumo dizer que se Deus dá um talento, assim, natural pra alguém, o que ele deu pra mim foi saber desenhar. Né? Que da hora, Eu não comecei sabia. essa brincadeira sabendo desenhar, né? Rabiscando, tal, pegando contracapa de livro, riscando tudo, pai e mãe ficando doido ali com aquilo ali, mas eu gostava, né? E aí aos poucos isso foi sendo de certa forma estimulado, né? E então sempre desenhei, cara, sempre desenhei e sempre escrevi, sempre gostei de escrever. Ou seja, também, eu já olha tinha só. essa veia para criação. E época de escola, essas coisas, se tinha um concurso de desenho ou de redação, eu estava dentro. Louco, e você já com combo, hein, meu? Das duas coisas. E dificilmente perdia. Olha só, cara. Né? Então eu gostava, realmente gostava de fazer com prazer. Eu costumo brincar, enquanto a molecada ia jogar videogame, ou ia pra rua e tal, eu pegava um papel e começava a desenhar. E aí montava pastinha e tal, ia guardando. Tenho desenhos que eu fiz com 12 anos até hoje. Que e aí, acho bom. que o primeiro contato com a publicidade veio através disso. Acho que eu devia ter uns 13, 14 anos, cara. Meus pais compraram para mim uma assinatura de um curso de desenho artístico e publicitário do Instituto Universal Brasileiro. Olha, cara. Negócio de Instituto fascículo, Universal, né? Sim, que comprava na banca de jornal, né? Aí eles fizeram assinatura, então chegava em casa, acho que um fascículo por mês e tal. Que demais, Pô, meu. E aí meio que, né, fazendo ali e tal. E aí meu pai começou a pesar, né, nessa história, porque ele estava fazendo aquilo ali e tal. Então, porra, comece a ir atrás de alguma coisa, né? Já pensando aí no futuro profissional, né? Comece atrás. Queria que eu pegasse essa pastinha e tal. E aí é até engraçado, porque aí alguns dos desenhos eu comecei a fazer já com cara de anúncio, né? Desenhava tal e escrevia tal, já ia fazendo meio que com cara de anúncio, de publicidade mesmo. E aí comecei a bater na porta de algumas agências, cara, com 14, 15 anos. Olha só. Mas imagina, cara, não passava muitas vezes nem do interfone. Nem do interfone. Até que teve uma vez, foi a única também, que um dos caras me recebeu, a agência nem existe mais, era em São Bernardo também, o cara me recebeu, olhou a minha pasta e tal, e lógico, né? Imagina que eu conseguia alguma coisa. Não era só desenhar, né? Mas ele deu várias dicas, pô, faz isso, faz aquilo e outro.
Aí o tempo passou um pouquinho, latência. né? Aí lá com 16, 17, meu pai ali, porra. Né? Fui trabalhar, consegui. Uma vizinha arrumou um trampo pra mim de office boy, onde ela trabalhava. O pessoal acha que a gente começa na empresária, né? Trabalhando como office boy. E aí depois, junto do último ano do colegial, né? Tá. Ali, eu prestei Senai, passei e fiz o técnico em desenho de projetos no Senai. Que legal. Né? Terminei, me formei aí. Desenho técnico, Desenho né? técnico. Eu né? fiz Senai também, por isso que eu tô falando, e aí eu tinha, né, desenho também no, eu no fiz Senai. No Cara, Senai, desenho de projeto. Fazer ferramenta, né? Fazer ferramenta de corte, dobre e repuxo. É isso. Engrenagem, sensacional. Começava ali com as pranchetonas mesmo. No A0. Depois foi pro AutoCAD. Né? Primeiro você fazia na prancheta para aprender a traçar as linhas, tudo na lapiseira, na Pentel ali. Depois você ia lá, nanquim, e depois você ia pro AutoCAD. E eu fui até o fim, terminei, me formei, mas vi que se era para trabalhar com alguma coisa relacionada a desenho, não era o caminho. Aquilo era quase uma mini engenharia, né? Cara, você tinha calculadora científica da HP, você tinha, folhas e mais folhas de cálculo para calcular a força de corte e determinar qual é o tamanho do parafuso. Né? E aí, né, o segundo ano do técnico, eu já arrumei um trabalho. Tá? Mas aí já era um trabalho com desenho artístico. Né? Tá. Então, quer dizer, aqueles fascículos até acabaram ajudando. E nesse trabalho com desenho artístico, eu fiquei 7 anos, cara. Caramba! Porque aí o que aconteceu? Eu só fui fazer a faculdade. Aí, beleza, terminar ali, me formar no Senai. Esse trampo não era em agência ainda. Não, eu trabalhei, cara, com desenho artístico com jato de areia em vidro. Caramba! Trabalhei numa vidraçaria. Meu, que demais, cara. Só que eles tinham um plotter de recorte também, então tinha área de comunicação visual. Então você tinha tanto o lance de fazer os desenhos em cima do box mesmo, só aplica uma manta. Era literalmente na peça que você desenha? É assim que funciona? Você coloca, deita o vidro numa mesa, numa bancada e tal. Monta como se fosse montar o box na tua casa. Mas eu tô falando do box, mas pode ser qualquer porta de vidro, enfim, troféus, né? Igual o troféu do Prêmio ABC. Pô, se o Bonetti resolver fazer um dia de vidro, tem ali jateado. Só que aí você já vai para plotter mesmo. E tinha o lance de você fazer o personalizado, como a pessoa queria e tal. E aí você aplica um vinil adesivo em cima do vidro e desenha. Né? Depois vem uma outra pessoa que recorta ali, uma lâmina dupla, ali, um estilete, recortava lá, e aí ia para o processo de gravação do jato de areia. Eu ficava no desenho. Que demais, cara. Você fez isso 7 anos, por 7 anos. E aí até coincidiu, porque assim, cara, uma coisa que eu sempre, né, a partir de um certo momento eu sabia. Eu queria fazer faculdade, eu fui a primeira pessoa em casa a fazer faculdade e tal, já com tendência de ir para publicidade. Apesar de que eu fiz design, prestei para design gráfico também, algumas coisas. E meu pai sempre me falou, cara, ele falou, em casa não vai faltar comida, não vai faltar cama e tal, mas dinheiro para pagar uma faculdade, você que vai ter que correr atrás. Vai ter que se virar. E aí, com esse emprego, né, que eu tinha, cara, eu fui até crescendo ali dentro e isso foi muito bom e atrapalhou um pouquinho, para falar a verdade. E aí eu comecei ali a montar um colchãozinho, né? E aí eu fui prestar, vestibular. E aí eu entrei na faculdade com 21 anos, né? O pessoal entra com 18, 19, eu entrei com 21. Pouco então, mais tarde. Já tinha ali esse tempo trabalhando com essas coisas e tal. E aí eu comecei, de fato, a faculdade. Né? Caramba. Aí comecei de publicidade. Você fez publicidade. E aqui, Rods, aqui no ABC? Publicidade na Metrô. Na Metrô? Aí começa a minha história, inclusive, com a Metrô. Essa história com o Metrô. Em 2000. Eu prestei o vestibular em 99, comecei em 2000 para nunca mais me desvencilhar exatamente, cara. Da Metrô, né? Que demais. E é lá. Aí entrei por conta da criação e lá eu comecei a ter contato com outras coisas, né? Foi lá que eu descobri que existia uma disciplina chamada mídia. Foi lá que eu descobri que não era só criar realmente, tal, que legal, existia planejamento, que você fala, peraí, você vai cuidar da verba da campanha do cliente, você vai ter que fazer conta. Você fala, oi?
Como assim, né? E aí foi bacana, porque eu comecei a ter contato com outras coisas também. Outras disciplinas ali, outras né? disciplinas, né? Tanto que Putz. aí depois, né? Minha especialização é até em planejamento estratégico, né? Exato. Então aí você vai agregando outras coisas. Né? Caramba. E aí, do design de vidros, acho que podemos dar esse nome. aí pra Eu sua era profissão, designer né? mesmo. Pro design de vidros aí. Como você chega em agência? Então, cara. Você já tinha se formado ainda? Eu comentei, né, que ter esse trabalho, ter atuado... Eu costumo dizer que eu começo as coisas e eu não paro mais, né? Então, toda a minha história, assim, ela tem... As coisas tem anos e anos. Longa duração. Então, assim, eu acabei crescendo lá dentro, né? Eu falo que me ajudou muito, inclusive a ser quem eu sou. Tenho contato com algumas pessoas, desde até... A gente em grupo até hoje. Legal. Mas ao mesmo tempo também tinha um problema ali, né? Que eu tive dificuldade, a partir de um certo momento, eu percebi que eu ia ter dificuldade para arrumar um estágio, porque, cara, pagava muito mal, né? E eu já estava com... E eu tinha que pagar a faculdade. Um início de vida profissional aí, né? E assim, lá eu já tinha um papel bacana, né? Cara, eu acho que era o primeiro ou segundo salário mais alto onde eu estava. Tá. Então eu já ganhava relativamente bem para aquilo que eu fazia, para o papel que eu tinha, e tinha que pagar a faculdade, tinha umas contas ali, e não dava para fazer um estágio. Entendo o seu dilema, viu, Rods? Porque eu passei por isso também. Eu trabalhava na Mercedes, fiz Senai e tudo, enfim, uma vida totalmente diferente da nossa vida de agência, enfim, e eu também cheguei num momento desses aí de... Eu quero fazer estágio, mas, eu já trabalhava, já ganhava um dinheiro. Eu tinha uma profissão completamente diferente do que eu queria, mas eu ganhava muito bem já, né? Eu ainda consegui fazer uma empresa e tal. Então, tive que fazer uma escolha. Eu ainda consegui fazer um bem bolado. E eu consegui, a partir lá do segundo ano da faculdade, eu consegui fazer um bem bolado ainda, porque eu cheguei pro meu chefe, tinha umas coisas ali que eu via, tal, os caras faziam uns e-mails para mandar para cliente, para coisa assim, fachada lá tava meio zoada, tal. Eu cheguei para ele e falei, eu já tô aqui com conhecimento, né, de 1 ano e pouco, tal, que eu tô aprendendo, publicidade, não sei o que lá, fora aquilo que eu já sei daqui. Eu quero fazer uma proposta aqui para você. Eu começo a trabalhar aqui a comunicação de vocês, algumas coisas que eu faço aqui dentro, tento não né? Tal. E aí você me ajuda aí com uma bolsa, ou você me dá um aumento, ou você me ajuda com uma bolsa aqui para me ajudar melhor ali a pagar a faculdade, né? Então, isso inclusive é uma coisa que eu falo às vezes até para o pessoal, os alunos e tal. Você fala, cara, você vai pedir um aumento... Você tem que ter uma estratégia, né? Não chega lá e falar, porque eu mereço, porque... Cara, o que você assim entregou a mais, ou o que você está entregando? Foi exatamente assim que eu fiz. Falei, vou chegar a pedir um aumento? Não. Preciso oferecer alguma coisa. Vou atrelar algo aí. E aí era bom, porque ia me ajudar a me desenvolver. Então eu comecei a fazer algumas coisas ali. Agora, o meu estágio de verdade, aonde começou mesmo, foi quando a gente resolveu criar a New Mind. Caramba! Então... O meu primeiro contato de verdade dentro de uma agência de publicidade foi fundar a New Mind. E aí você já estava formado? Não. Ainda não? Não, a gente estava indo do 5º para o 6º semestre dentro da faculdade. E quando você fala gente, você está falando dos seus sócios? Sim. E vocês estudavam juntos? A turma toda? Sim, nós éramos da três, mesma turma e da mesma sala. Da mesma agência dentro da faculdade. Vocês né? se conheceram lá, então. Para quem não sabe, dentro da faculdade mesmo, a gente estimula os alunos a trabalharem em formato de agência e criar campanhas e tal. Né? Seria o grupo, né? Perfeito. E aí a gente trabalha com agência, planeja a agência, tem nome a agência. E aí a gente, tava indo muito bem, né? Sempre apresentação de projetos bacanas e tal. E aí chegou uma hora que a gente falou, né? Tanta coisa que a gente vê aí, que, né,
ruim e tal. Esse é um tipo de avaliação que eu não faço mais, né? Você nunca sabe qual é o briefing. Mas faz todo sentido, principalmente nesse momento que você está dizendo, porque Sim. isso alavanca muita coisa, tomadas de decisão, por exemplo, que é o que vai combinar aí na sua história. Aquela pergunta, né? Se eu soubesse de tudo que eu sei hoje, eu teria feito? Provavelmente não. Exatamente. Mas ainda bem que eu não sabia, é assim que as coisas acontecem. Exatamente, Né? então vale muito a pena. E aí, pô, foi bem depois de um fim de um semestre aí. E eu acho que na ocasião tinha tido uma decepção amorosa também, né? Então, você já tinha tomado uma coisa, não deu certo. Aí você fala, eu preciso, né, colocar energia e tal. E aí, esses fundadores, eles eram dessa mesma agência da faculdade, não era todo mundo, era uma parte. Os fundadores sou eu, o Eduardo e o Luiz Gustavo. O André, que é um sócio atual, vem em 2008, anos depois, mas também era dessa mesma turma. Também era, só que demais, na época tava com outras coisas e tal. Que demais. E aí a gente começou, e aí um conhecia alguma coisa, e aí o pai de ficou sabendo de uma empresa que estava vindo para São Bernardo, precisava de uma fachada, aí a gente foi lá, foi fazer, a empresa precisava de um anúncio, a gente pegou e foi fazer. Aí que era da nossa turma, ele estagiava na Ticket. E a Ticket tinha lá uma house, estava desativando a house. Eu falei, vocês querem fazer os cartões de visita, né? Porra, manda que a gente... Mas isso tudo começou no quarto do Luiz Gustavo. 6, 7 primeiros meses foi no quarto. E na época, tanto o Luiz Gustavo quanto o Eduardo, eles saíram dos empregos que eles tinham para se dedicar a New Mind, né? Eu não podia. Eles tinham uma condição até diferente, né? Podiam pagar lá a faculdade deles, eu não podia, então o combinado foi que eu continuei no trabalho que eu tinha e ia tocando em paralelo, à noite, nos intervalos, lá no trabalho que eu tinha, cara, pegava as OS, né, as ordens de serviço, arrepiava para sobrar uma horinha, alguma coisa, aí eu encaixava ali um jobzinho. Bom, imagina, nem pode saber, né? Acho que quando depois que eu saí de lá, quando pegaram a pasta lá, devia ter uma pasta New Mind, puta, devia ter job pra caramba lá. Então eu ia fazendo desse jeito, até que eu me formei, né? Aí quando eu me formei, um dos sócios resolveu sair, foi o Eduardo. E aí eu olhei pro Gustavo e falei, bom, agora eu vou sair de lá, e aí a gente vai pegar isso aqui pra valer, porque, cara, os primeiros 2 anos ali, esse período foi muito mais assim, vai, não vai, né? Tem coisa pra fazer. Não tem coisa pra fazer. Então, não tem coisa pra fazer. Ainda não tava, né, tão né, mas isso a gente já tinha né? alugado um espaço. Com 7, 8 meses a gente alugou uma sala. Não, então aí a coisa ficou séria, né? Você já tinha avançado. Já. E cara, já nasceu com esse nome, Rods? Já. New uma coisa Mind? fundamental. A gente não começou fazendo freela. A gente falou, vamos fazer uma agência, não sei o que, não sei o que. Tá bom, como que faz? Precisa de um CNPJ. Precisa de um contador. Então, assim, o primeiro job veio com a primeira nota fiscal e a gente tem a nota fiscal guardada até hoje. Que da hora, que sensacional. A 0001 lá. Sim. Que legal. Eu também tenho essa. Você falou, legal, parei para lembrar. Putz, eu também tenho uma dessa. Que eram os nossos talões na época, impresso, né? Pois talão de nota, talão aquele tufo de papel carbonado. Tá velho, né, cara? Velho, sim. Então foi isso. E já nasceu com esse nome, então, já nasceu com esse nome ruim na época, eu achei, cara. Pô, difícil pra caramba de falar. E a gente atendeu muito, atende, muita indústria. Cara, imagina, você chegava na portaria, o porteiro... Puta, cara, tinha uma época que eu falava, é da agência de publicidade. Sei. Pronto, resolvia, né? Falar de nome complicado, eu entendo perfeitamente o que você quer dizer. E fiz muito isso. Sou da agência, porque... Como? Gax? Aí soletra, né? Pax? Magna? Gás, tipo, né? Exatamente, Aí se soletra... Gás? Mano, é isso, você desiste, então né, eu entendo bem o que você quer dizer. Eu lembro que na época eu queria um nome em português, alguma coisa assim, mas eles, né... Enfim, aí também olhavam o domínio, acontecem de uma maneira, né? E é até engraçado isso, muito né? Às vezes curioso. O cliente fala, tô precisando de uma empresa, esse nome é bom. Eu falo, cara, posso só falar? Tanto faz o nome. É muito relativo. Que o André Luiz da Tomorrow não me ouça. Mas a real é que é você que vai construir aquilo. Né? Então... Realmente, é muito relativo, né? Eu também acho. Tem uma porção aí, exatamente, que os mestres do branding aí não nos ouçam. Né? Mas eu acho que é muito relativo mesmo, né? Porque tem muita coisa aí na história que dá para
para fazer ao longo do tempo, né? Você pode ter um nome incrível e fazer um trabalho péssimo, você vai rasgar aquilo. Exatamente, ali, né? o negócio. E como tudo, pelo menos eu penso muito assim também, a gente nunca pensa a zero prazo, a gente pensa para sempre. Né? Vou criar esse nome aqui porque essa empresa vai existir para sempre. A gente não tá pensando, ela pode... Então, é uma coisa que vai ser construída, né? Como você falou. E aí, enfim, eu te cortei um pouco, vocês aí. Então, vocês já tinham sala, e aí já a gente alugou. E aí gerou umas coisas legais, cara, porque sabe como é, né? Isso, a gente ainda tinha 2 anos de faculdade pela frente. Mas o último ano em especial, a gente alugou uma sala que acho que a sala tinha uns 70 e poucos metros, não era pequena, né? E aí você vê que a coisa fica séria, você vê o contrato de alguém e fala, você não... tem aluguel agora. Agora não dá. Mas nesse período, nos 2 anos, esses 2 primeiros anos, eu não pegava nada da agência, R$0, né? O pouco que a gente faturava ia para pagar o aluguel, os custos que já tinha, e um salário mínimo para o Gustavo, um salário mínimo pro Eduardo. E aí eu ia pra lá à noite, fazia as coisas e tal. E aí o que foi legal é que no fim, sabe como é, né? Fazer trabalho de faculdade, reta final de semestre, TCC, junta na casa de alguém, ou junta cada fim de semana. Nosso último ano a gente não precisou fazer isso, a turma da faculdade. Ia todo mundo pra sala, na New Mind, cara. Que legal, então legal, ali virou a base também do grupo que a gente tinha na faculdade. Isso também era legal, né? Acho que uma experiência boa, né? Principalmente no fim tava todo mundo lá. Quem era sócio, quem não era. Viveram esse começo de vocês também, né? Legal pra caramba. E é uma galera que a gente tem contato até hoje. Um é padrinho de casamento, outro uma amizade forte, então, né? Segue até hoje. Que demais, meu. E isso você foi levando até, né? Como você disse, não dá mais ali, teve que sair do seu antigo emprego. E tinha que, né? Falar, cara, e aí, vai, né? E a agência foi indo. E daí pra, se formou, começa a New Mind aí, cada vez crescendo mais, para passar da aula também. Isso... não, teve... Né? Mas isso aí foi uma coisa muito curiosa também. Nunca tinha pensado em dar aula, nunca. E aí no último semestre do TCC, eu sempre apresentei os projetos. Né? É engraçado, eu era uma pessoa que tinha vergonha de ouvir a minha própria voz no microfone. Curioso, mas dentro da faculdade, isso foi sendo trabalhado e eu descobri uma habilidade que eu não tinha. Que legal, cara. E sempre apresentei os projetos e tal. E na última apresentação, né, no nosso último TCC, nosso TCC foi o primeiro TCC nota 10 da história do curso de publicidade da Metodista. Que demais, cara. E aí um professor lá na hora de fazer os comentários da banca, 10. ele falou, olha, você podia pensar em dar aula algum dia. Cara, 4 anos na faculdade, nunca tinha me passado pela cabeça isso. E isso ficou na minha cabeça. Enfim, aí me formei, no fim daquele semestre, a gente já se formou. Falei, quer saber? Voltou, né? Virou o ano, voltou das férias, já estava formado. Fui lá, falei, você me falou aquilo, olha só. Como que faz? Ele me deu umas dicas, faz isso. Encontrei um outro lá, e o que você tá fazendo aqui? O cara falou, eu tô aqui, então... então faz isso, vai lá pro mercado, pega mais experiência, faz isso, faz aquilo e outro. E aí, claro, foi acontecendo, né? Assumi de fato a New Mind junto do Gustavo. Ali naquele momento, ia sair do outro trabalho e tal. Eu sentei com ele, a gente fez um pacto. A gente falou, ou a gente faz isso de verdade, dá certo, ou cada um vai fazer outra coisa. Vai tocar sua vida. E, cara, aí a gente decidiu contratar um estagiário, né, nesse momento, porque com a saída do Eduardo ia ficar um pouquinho capenga, contratou um estagiário e tal. Esse estagiário tem um contato até hoje, se tornou um puta profissional e tal. É muito bom. A gente vai, né, construindo conexões, né? E aí com esse... Cara, em 6 meses estava virando já. Né? Em 6 meses a gente estava contratando mais 2 pessoas. Estava precisando contratar mais 2 pessoas. Que legal. E aí foi indo, né? Aí o salário mínimo já melhorou um pouquinho. Vai caminhando, vai melhorando as foi dando coisas, uma caminhada, crescendo, né? E aí foi indo, até que o espaço ficou pequeno. Mas enfim, aí no meio disso, eu comecei a ser convidado para participar de umas bancas, como profissional, né? Lá na Metô. E um desses professores sabia, então, dessa minha intenção, então ele foi me convidando para ir participando e tendo contato e tal. Mas me convidava para horário filha da mãe também. Porque para banca à noite,
todo mundo vai. Agora vai na banca que é às 8 da manhã. Ninguém quer ir, né? Não Ele tem sabia tanto que eu público. podia, né? Você encarava. Então eu ia. Então fui sendo parceiro também e tal. Aí eu fiz a pós-graduação. Na pós-graduação tinha um módulo de docência, não sei o quê. E aí, lá para 2010, depois de ter feito muita banca e tal, e já ter, né? Já tinha aí 8 anos de experiência, 8 anos de agência. Aí veio o convite para dar aula. Que louco, meu. Olha só, 8 anos depois de... 8 anos depois, né, já tá em 2010, me formei em 2003, pegando experiência. E aí você começou a dar aula para publicidade em uma disciplina em específico, né? Que você dava, ou você já começou... Então... Porque eu lembro de você... Era professor de planejamento, né, Rods? Não é isso? Né? Também trabalhei. Né? Enfim. Mas começou assim, cara. Começou, na verdade, porque o 7º e 8º semestre da Metrô, você não tinha mais sala de aula. É projeto na prática. Tá. Então você tem... Os professores passam a ser orientadores, né? Como se fosse uma consultoria ali. Tá. Senta com cada uma das agências e vai orientando e tal. E um dos professores, professor de redação, tinha tido um problema de saúde e tal, e estava afastado, né? E estava naquela do cara volta, não volta, não estava voltando. Aí esse cara, o professor Marco Antônio Cirilo, uma figura ilustríssima, me ligou para falar: Rodinei, estamos precisando de você aqui, né? Então, nesse primeiro momento, eu ia para lá e falei, mas e aí, qual que é, né? Porque a hora que a coisa vai acontecer mesmo, você dá aquela travada, né? É uma coisa que eu tinha vontade de saber como era, não tinha certeza se ia dar certo. Você nem fazia ideia de... E falou, não, pô, é aquilo que você sabe fazer, sentar na mesa com os caras e, né, orientar, trocar ideia, falar o que tá bom, o que não tá. Falei, puta, beleza. Falei, mas deixa eu ir aí conversar com você pessoalmente, não por telefone, a gente senta direitinho. Aí fui pra lá, no que eu tô conversando com ele, quem que me aparece ali na coordenação ali do lado? Luciano Bonetti. Luciano Bonetti. E aí ele me fala, também tá precisando aqui pro curso de CM, de comunicação mercadológica. O Bono já tava dando aula lá. Já. O Bono já dava aula. Eu não cheguei a ser aluno dele, mas ele já tava. E ele já era coordenador de CM. E ele falou, o mesmo professor que tava faltando lá é o que tava faltando de CM. Ele falou, você vai aqui pra gente também. Só que aí não era sentar com a turma, era sala de aula mesmo. Aí eu falei, puta. Que legal, cara. E aí foi isso, e cara. Aí desafio. Não, a minha sorte extremo. É que tinha um feriadão prolongado. Eu tinha acabado de casar. Casei em 2010, casei em maio de 2010, e fim de agosto tava começando, né? E aí lembro de chegar pra ela e falei, ó, semana que vem eu começo, feriado aí, ó, esquece, vou ficar montando aula, cara. Nossa, cara. E aí foi, cara. E assim começou essa carreira aí também, em então começou com redação, depois veio o planejamento, né, que já era a minha especialização. E aí dei aula de linguagem publicitária. Que demais, meu. Até mais recentemente, que aí eu também dei aula de gestão e negócio da propaganda, que aí, cara, que legal, te falar que eu me deliciei trabalhando eu imagino, que legal, hein, cara. Não sabia, nem sabia que tinha essa disciplina. Tem, não sei em todas as universidades, mas ali tem justamente para que o aluno tenha esse olhar do que é o negócio da propaganda. E a gente não teve, na nossa época não tinha. Existia, não tinha. Como gerir uma agência, literalmente, aplicada. É isso aí. Técnicas de gestão do negócio. Nossa, sensacional. Então, quer dizer, o cara, se pensar em empreender, pelo menos ele tem uma ponto base de partida bem legal. Ele vai ter. Nossa, meu, que demais. E você falando disso, Rods, eu fiquei pensando aí que você falou agora que se casou nesse meio tempo de tanta turbulência, né? Voltando um pouco antes até de você dar aula, quer dizer, você teve toda essa fase aí namorando, né? E eu tô falando isso pelo seguinte... Pra gente entrar no CPF. Né? Eu entrar um pouco no CPF. Eu lembro que quando comecei a namorar e tal, eu não tinha agência ainda, trabalhava em agência, mas ainda não tinha. A vida já era louca, eu já trabalhava à noite e tudo mais, aquela correria maluca, infernal da realidade, daqueles tempos então, né? Meu Deus. E depois, então, a minha hoje esposa, né? E naquela época namorada, ela já entrou nesse universo, né? E lidando com a minha profissão, né? E depois quando fundei a Gax e as coisas foram acontecendo e o começo que é cruel, né? Ela já foi vivenciando um pouco disso e, enfim,
E como foi pra vocês também, hein? Então, cara, Você também passou por essas... temos curiosidades aí. A minha esposa, olha só como são as coisas. Por isso que eu falo que eu nunca me desvinculei da Metodista. Eu também a conheci na Metodista. Não, tá? que legal. Aí você fala, pô, então você conheceu lá, ali vocês namoram. Nada. A gente se conheceu lá, ela era de uma outra turma, Tá. mas que tinha um amigo em comum. Uma das pessoas que era da minha agência era amigo de faz tempo, de colégio, de ET, Tá. com, né, amigo dela. E assim, o máximo que eu falava com ela era quando ela batia na porta da sala para perguntar, o Thiago tá aí? Ah, ele tá ali. Era Não, isso. era isso. Né? E nada, Muito não tinha coisa, curioso. mas você gostava? Nada. Anos depois, em 2007, acho, no Shabar do Thiago com a Thalita, que eram dessa mesma turma Que também, sensacional. eu reencontrei ela lá, nesse Shabar. Eu tinha terminado um relacionamento. Terminado não. Tinha acabado de tomar um pé na bunda. Tava mal ali, nem sabia se ia ou não. Fui no Shabar deles. E ela tava lá, e aí ela tava solteira também. Na época da faculdade, o tempo todo ela namorava. E lá ela tava solteira também. E ela já tinha a veia empreendedora. Na verdade, ela nessa ocasião, ela já estava tocando uma agência. Ela estava Caramba, tocando olha uma só. agência que na década de 80 tinha sido fundada pela mãe dela. Caramba, meu. Então ela já era empreendedora, né? E ali a gente ficou trocando ideia do Falando negócio, sobre ali isso. sentado na mesa falando do negócio. Meu, olha Aí isso, trocou cara, ali, que trocou louco. Skype, né? Skype, MSN, sei lá o que Alguma foi. coisa né? dessa. E aí na semana seguinte continuamos a conversar, não sei o que lá, até que a gente marcou ali alguma coisa. E aí sim a coisa foi. Então, quer dizer, conheci Meu, ela que em demais, 2001, pra gente, de fato, se reencontrar em 2007 e começar a namorar. Depois de um tempo. Em 2007, casamos em 2010, ela continuava tocando a agência, só que a agência dela tinha um outro foco, um outro tá. nicho. Então, Ela já é da Já, área também, já. também já sabia dos sabia Paranauê. como que era que ia encarar essa história, né? Que louco, meu. É demais, né? Eu acho isso sensacional, adoro as histórias. E é muito curioso como a conexão das pessoas, né? E quando fala de ambiente da faculdade, eu conheci minha esposa na escola também, mas eu conheci lá no que a gente chamava de ginásio, Uhum. né? Antigamente ali no Fundi 1. Acho que é isso, ou Fundi 2 na realidade, né? Fundi 2. Enfim, Você é de conheci- onde? De São Caetano, São eu sou Caetano de São mesmo. Caetano. Eu conheci a Cíntia no Alcina, que é uma escola Tô ligado. conhecida lá em São Caetano. Falei de concurso? Teve um ano que eu morei em São Caetano. Morei com meus avós em São Caetano um ano. Caramba. Porque na minha adolescência eu jogava basquete. Sim, 1,90 m. gigante. E jogava basquete, jogava aqui disputava campeonato pelo clube da Volkswagen. Tá. E aí terminou, ia naquela faixa etária, dava para eu jogar pelo São Caetano. E aí eu fui pro São Caetano. E aí Que da passei a hora, morar cara. com meus avós. E aí eu fui estudar no Yolanda Ascencio. Sim, conheço Yolanda lá E- no bairro Olímpico. Sim. E aí o Alcina fazia uns negócios de publicidade, uns negócios assim, mas que Sim. todo mundo de outras escolas podia participar. Aí eu fiz lá, na mão, cara, montei um calendário publicitário e tal. E aí eles colocaram lá no concurso, eu ganhei um Que bronze, legal, prata, alguma velho. coisa assim Olha lá no isso, Alcina mano. também. Eu estudei lá, estudei a vida inteira lá. Conheci minha esposa lá. O Fábio dá aula lá, né? Sim, o Fábio Arnaud sim. dá aula lá pra publicidade, né? Mas eu sou mais antigo aí que todo mundo, que você, que ele. Enfim, eu conheci ela lá e falando disso me fez lembrar de como as coisas se conectam e o ambiente escolar também proporciona tantas dessas histórias, né? Não, Você essas, falando cara. disso, eu sei que já está falando da faculdade, mas ainda assim, né? O valor que tem esses espaços, né? É sem igual, assim, não tem medida, né? Você conheceu sua esposa, seus sócios, a agência nasceu dali, dá Sim. pra dizer, né? Sim. E Tudo tá conectado, é cara. demais, né, cara? Tudo tá Eu acho conectado. acho sensacional, eu velho. consigo conectar uma pessoa dessa turma na faculdade com o nosso primeiro job, com o nosso primeiro cliente, Que com demais. algo que a gente atende até hoje. Que né? legal. Não né? necessariamente naquela empresa, Sim, mas com entendo. aquele setor, com aquela pessoa. E é o relacionamento também, né? O valor que relacionamento Tem tem, gente que a né? gente tá em parceria há mais de 20 anos Olha também. só. cara. Que é um cliente antigo aí seu, na realidade. Eu tenho cliente. Meu cliente mais antigo, a gente atende há 19, 20 Caramba, olha anos. isso, cara.
Mas isso é empresa, mas a pessoa física é o Flávio. E é uma conta que não está comigo, está com o André, mas é o Flávio que a gente conhece desde o segundo, terceiro job, ainda dentro da faculdade. Né? E o cara era coordenadora e a estagiária dele, numa empresa de Diadema, era da nossa turma. Ela, o cara não quer fazer um catálogo. Vocês querem fazer, meninos? Vamos lá, né? Fazia cartão. Maravilha, fazia cartão de visita. Alguém vai falar, mas vocês não fazem? Não, era só o cartão de visitas, né? E, fizemos, cara. E aí, dessa empresa para uma outra, e na outra chamou a gente, aí de um negocinho pequenininho virou a conta, aí da conta virou a conta América Latina, e América Latina algumas coisas para o global, aí o cara sai dessa empresa, vai para os Estados Unidos, lá chama a gente, e assim, né? Então, ainda hoje atende ele, mas atende em nível global, numa outra empresa. Muito legal, né? Caramba, né? Já vou aí um tempo aí enorme. E aí você vai cruzando, né, cara? Aí, por causa disso, você conheceu uma outra pessoa que estava aqui, agora não está aqui, está na outra. Aí você continua aqui, mas também agregou aquilo. Então, tudo vai cruzando, cara. E eu também vou fazer um link nisso, que aí tem o Bona lá, né? Você dando aula, e aí se aproxima ainda mais, acho, né? Que você já conhecia o Bonatti pelo Não conhecia. Jeito. Não. Conheci lá, acho que nesse dia. Nessa época aí, então. Aí você começou a dar aula, se aproximou mais do Bona, e aí a gente chega aqui na comunidade. Na época, talvez, a revista. Eu nem lembro que... Mas eu lembro que aí ele veio falar pra mim do projeto da revista. Tá. Né? Ele veio falar pra mim no projeto da revista do Salão Nobre. Ele veio falar, a revista assim, assado, tal. Eu falei, legal, tal. E, enfim, e aí a New Mind foi o primeiro anunciante que legal, velho. Da revista, né? Eu acho que a nota fiscal número 1 dele, assim, eu acho que foi pra gente também, né? Que legal. Aí, bom... para falar da revista, né, que foi uma coisa, na minha opinião, assim, sensacional, né, uma novidade gigantesca aqui na nossa região, no nosso universo, e o que ela culminou aí, que hoje é a comunidade. Eu acho que eu sou muito fã dessa história toda, porque isso fez com que, no meu caso, conhecesse as outras agências, conhecesse outras pessoas que tinham vidas parecidas com a minha, porque eu não conhecia, né? Uhum. Quando eu fui conhecer o Bona em 2012, se não me falha a memória, essa é a data do começo da revista ali, que ele nos encontrou, aquelas garimpadas do Bona, né? Ele nos encontrou e foi dali que eu fui conhecer outras agências. A Gax tinha 12 anos já e eu não fazia ideia de quem existia aqui no ABC. A gente se conhece por conta disso. Exatamente. Né? E aí isso proporcionou um universo, assim, gigantesco depois, né? Eu acho que, de alguma forma, né, quem estava mais atento conhecia uma outra agência, uma outra pessoa, mas não tinha necessariamente aquele contato. Né? Não tinha conexão. Né? E aí essa coisa foi sendo construída. Fulano de tal coisa, fulano... Então, claro, aí como tudo na vida, né? A gente vai se conhecendo, com uns você vai tendo um pouquinho mais de afinidade, outros nem tanto, mas... ou no máximo um respeito, né? Isso eu acho que super rola. Né? Sim, sem dúvida. A gente que está aqui trocando ideia, não lembro se aconteceu, acho que não, mas pode ser que amanhã a gente esteja numa concorrência, né? É verdade. Isso aconteceu algumas vezes. Entre várias agências, né? Sim, a galera sempre tem uma história. Aí tem umas que você vai ganhar, umas que você vai perder. Verdade, né? É muito louco. Já isso. aconteceu de você. Cara, ligou falando aqui que é teu cliente, cara. Bicho, abre o olho, né? Muito curioso. Não, isso aí não sei o que. Fala, posso? Não, né? Então já aconteceram algumas coisas assim, né? Aconteceram várias. Que você fala, isso é legal. A partir do momento que você começa a conhecer, né? Se ligar teu cliente lá pra mim, se mandar teu cliente lá pra mim um e-mail, eu falo, porra, velho. Cliente do Jason. O que tá acontecendo? Então eu vou te ligar, falar pra ele. Você me fala, não, cara, tá tudo bem e tal. Eu falo, porra, beleza, né? Isso é muito interessante também, né? Tem esse lado também, que são os nossos bastidores, né? Que é tudo... eu acho isso bem importante também, eu diria, porque contribui muito para o nosso crescimento também, eu diria.
as nossas relações. Não né? vai mudar. Como Tipo, vai rolar uma concorrência. É você que atende. Né? Como a gente sabe que recentemente aconteceu, como que era eu que atendi. Exatamente, é. Vai rolar. É você que atende. Cara, você vai deixar de atender porque a gente se conhece. Vai lá, participa. A regra, né, sendo limpa ali e sendo transparente, porra, tá tudo certo. É isso, se você apresentar uma melhor proposta... A vida é essa, né? A gente já falou disso, eu acho, algumas vezes. Sempre o nosso cliente vai ser assediado por alguma agência ou por algum motivo, seja qual for, ele também vai abrir uma concorrência e isso sempre vai acontecer, né? E, cara, seja quem a gente conhece ou não. A né? gente já perdeu porque fez bobagem. Porra, né? Muitos, né? E tem aquelas situações que simplesmente você não tem o que fazer. Também cara, acontece vai muito. acontecer a mudança na estratégia, a mudança não sei o quê. Exatamente, eu tenho um caso, o cliente que por mais anos a gente atendeu, né? O cliente que mais teve tempo conosco de contrato na história da Gax, um dia mudou o direcionamento, né? Uma empresa multinacional, mudou o direcionamento lá na matriz, falou, acabou, infelizmente, a gente não vai ter mais agência no Brasil. E simplesmente acabou uma história que era muito boa para os dois lados, né? Eles eram muito satisfeitos com os nossos trabalhos e a gente, idem, né? Gostava muito deles, um baita cliente maravilhoso, mas, teve que encerrar ali, né? Eu vou te falar, isso cara, acontece, esse tipo de história. Pra mim, dói mais essas histórias do que aquela que você fez alguma bobagem, você faz cara. Merda. Porque quando você faz merda, né? Você fala, o que errou? Qual foi a cagada? É consciente, Aí você vai lá e você pelo menos vai agir, vai procurar trabalhar para tentar não fazer aquilo de novo. Então tem um motivo, assim, que você tem um pouco mais de controle. Agora, quando você tem uma puta relação bacana, uma sinergia, uma afinidade e tal, e isso acontece por fatores que não tem a ver com a tua performance, cara, eu acho mais dolorido. Isso é triste. Você fala, tava tudo bem, mas agora a gente não vai ter mais nenhuma relação exatamente, aqui, isso é triste, isso dói também, né? Mas é uma das coisas pelas quais a gente tem que passar, né? E tem que seguir, né? Não dá pra... E cada vez mais. Cada vez mais. Isso é uma coisa que eu venho sentindo cada vez mais nos últimos anos. Mesmo essas relações, essas conexões, que inclusive durante muito tempo você estabelecia com as pessoas e você ficava lá atendendo e tal, de alguns bons anos para cá, até principalmente empresas maiores, multinacionais, por questão de compliance e tal, eles sempre têm que, de tempos em tempos, abrir uma concorrência a cada 2 anos, a cada 3. E aí, cara, por mais incrível que seja o seu trabalho, por mais que às vezes você tenha uma preferência técnica, cara, você está sujeito a alguém apresentar uma proposta que é melhor que a sua, que encante melhor um determinado gestor, que é um gestor que você não teve tanto contato. Perfeito. Da mesma forma você ganha outras, assim. Então... Também acontece, né? Tem esse giro aí, né? E você falando isso, eu acho que sim também, concordo, eu acho que é uma tendência. Mas... Sim, eu acho que é uma tendência. E eu diria principalmente nas grandes corporações aí, né? Você entrar numa empresa e falar, vou fazer um trabalho incrível, nunca mais vou sair, cara, isso aí eu acho que não existe mais. Acho que também realmente, acho cada vez mais difícil de acontecer. Uma coisa que eu venho sentindo, já que falando sobre isso também, o peso em que as matrizes exercem hoje nas filiais, vamos falar assim, né? Acho que em outros tempos isso não acontecia tanto. Sim. Talvez pela influência tão grande do digital, sabe? E aí uma forma de, sei lá, unificar a comunicação ou algo desse tipo, em alguns aspectos a gente perde um pouco, né? A nossa identidade, talvez, né? Isso acontece sei lá, tem cliente que a gente cuida aqui no Brasil, empresa dinamarquesa, por exemplo. E aí, por exemplo, a gente produz conteúdos. E, cara, você tem lá teu cronograma e tal, e você entra com conteúdo ali hoje. Cara, naquele mesmo dia chegou um conteúdo que precisa entrar, que veio lá da Dinamarca. Tem que publicar. Sabe? Não. Tem que publicar porque tem que entrar hoje. E não necessariamente aquilo ali... Claro, a empresa tem um posicionamento e tal, mas pode ser que aquele negócio não converse exatamente muito bem com o trabalho que você está fazendo naquele espaço.
Mas tem que entrar, fazer, né? Aí, nesse momento, adeus estratégia, adeus tom de voz, enfim, adeus milhões de coisas. E outras situações que você se depara, né? Muitas vezes você precisa também criar aquela campanha, aquele conteúdo, e você submeter isso à plataforma global para os caras lá na França, lá não sei o que lá, apertarem um botão e falarem, tá ok, pode veicular. Né? Uma burocracia complexa que nos dias de hoje, principalmente, que é tudo tão imediatista, atrapalha um pouco. Perde o timing, é uma coisa crucial, às vezes crucial, muitas vezes, né? Isso também derruba um pouco a nossa estratégia. Mas é engraçado, né, cara? Aí você pensa, pô, então o que é mais legal? Atender multinacional, atender empresa grande ou atender empresa pequena? Cara, acho que não tem uma resposta certa para isso. Tem trabalho para empresa pequena que você faz e, puta, cara, fica tão legal, é tão prazeroso, né? É tão gostoso. A gente vivenciou isso ontem ainda, cara, uma empresa que a gente está atendendo e está sendo tão legal, que no meio de uma reunião o cliente soltou um negócio lá que nem tá no escopo. E você fala, cara, eu vou fazer isso para ele, cara. Eu vou fazer e dar de presente para ele. Que demais, cara. E fora que dando de presente, ele também nem pode pedir alteração, né? Só, porra, é presente? Não vem com alteração. E aí a gente fez e mandou ontem. O cara me me ligou na hora, eu tava Aí ele me mandou uma gravação. Cara, a gente tá emocionado, ficou sensacional, tal. Puta empresa pequena, cara, né? E como também tem outras. Então, assim, não é o tamanho da empresa, não é a verba, né? Então, são as pessoas. São as pessoas, porque isso tudo é relativo. Exatamente. Principalmente no nosso caso, a gente presta serviço, né? É a nossa... É um pedaço da gente ali, né? Do que a gente acredita também, porque é uma relação de parceria muito forte normalmente, né? Com os nossos clientes. Então, quer dizer assim, essa entrega também vai muito do tem nosso o que você lado aqui, acredita, né? Tem aquilo que você está fazendo, que você fala, isso está realmente cumprindo com o meu propósito, isso está realmente cumprindo com o propósito do porquê eu criei esse negócio, eu atuo nesse negócio, esse time atua, e tem aquele que está pagando a conta. Sim, também. Simplesmente você tá... Por que você precisa pagar a conta, cara? Exatamente. Né? Tem uma equipe lá, tem que pagar a conta. Tem que segurar a onda, né? Às vezes eu brinco, mas falando sério, enfim, não necessariamente é o bonito, né? Uhum. É o que precisa ser feito, né? É aquilo que eu falei no começo, né? Exato. Um dos motivos que fez a gente achar que podia criar uma agência era que a gente viu um monte de coisa ali na rua que a gente falava, nossa, a gente tá fazendo melhor na faculdade. E aí depois você se depara, não sei como é o briefing, né? Exatamente. Você olha para aquilo, claro, tem umas coisas que são, né? Medonhas. É ruim mesmo. É ruim mesmo. Mas em geral, cara, a gente sempre tem que tomar muito cuidado, né? Você tá olhando uma campanha na rua, cara, você não sabe qual foi o briefing. Exatamente. Você não sabe quais foram as interferências, você não sabe se aquilo não é a 15ª revisão com a alteração do material que está sendo, que finalmente que versão foi veiculado. Ali, né? V8, V20. Aquele que a agência nem assina mais, né? Ela bota lá e fala, tá entregue. Já desistiu, né? Jogou pra Deus, cara. Pode crer, né? Mas e o resultado? Cara, resultados, eu quero que saia a campanha, né? Bota pra rodar. Pô, pra rodar, porque já ninguém aguenta mais, fazendo aniversário, né? Eu brinco com isso também bastante. Quando volta muito, eu falo, quando sair isso aqui, eu vou comprar um bolo, nós vamos cantar parabéns, porque tá de rosca. Tem coisa que enrosca, né? Acho que quando acontece isso, pelo menos pela minha experiência, eu diria, é que transcendeu, né? Passou. E aí o cliente já se perdeu. Ninguém sabe mais muito bem o que está fazendo. Ou por que está fazendo, né? E aí você não consegue mais voltar. Ninguém consegue mais voltar. E aí é só... Né? E isso atrapalha muito, né? Isso é uma coisa que... É uma parte difícil do nosso trabalho. Né? Principalmente porque também nessas estruturas, até que a gente estava comentando, infelizmente, o marketing ou a comunicação dentro dessas empresas acaba tendo um papel que não é muito de tomada de decisão, né? Eles acabam sendo brifados pelas outras áreas, por produto, por serviço, por engenharia, por cliente não sei o quê, interno, né? pelo cliente interno. Às vezes todos esses juntos, perfeito, né? Perfeito. Brifam. Então, assim, o marketing
acha que entendeu, a agência também acha que vai ter entendido, Exato. o time acha que... E aí, quando você entrega, aí que a coisa de fato vai começar a falar, não, peraí, não era pra cá, mas aí para um é, pro outro não é. E aí, quando você vai ver, ninguém tá conversando e o briefing era outro. Aí começa o Frankenstein. Começa a mexer e mudar e não necessariamente a coisa fica boa, né? As entregas, nesse sentido, acho que quanto mais burocracia, mais problema, ou maior a chance de ter problema, né? E aí também aumenta a chance de não ter bons resultados, né? Sim, sim. É uma coisa que é sempre assim, na arquitetura também é muito isso, né? É muito difícil ser simples, né? É muito difícil fazer o simples, né? Bom, na arquitetura, acho que em várias áreas, e na nossa também cabe muito, cara, né? isso que você falou é importante. Publicitário é tudo mimizento. Então a gente acha que só a gente sofre. Que só... Cara, pelo amor de Deus, todo mundo que presta serviço sabe o que é isso. E a verdade é que nós mesmos, quando estamos no papel de sermos o cliente, a gente também acaba fazendo muitas vezes esse tipo de coisa. Você falou de arquitetura, recentemente a gente fez uma reforma lá no apartamento, e aí a decoradora mandou o projeto, e a gente olhou, a gente falou, porra, mas... E tinha um briefing antes, né? Pô, você mandou um briefing. A gente sabe, mas vamos fazer um negócio direito e tal, referência e tal. A gente falou, porra... Aí eu falei, não tá exatamente o que a gente tinha... Pega o briefing, né? Pega o briefing, vou amassar, né? Peguei o briefing, cara, tipo, uma coisa importantíssima, que era importante pra mim e pra ela, a gente esqueceu de colocar no briefing. A gente falou, puta, cara. Não tava ali. A gente errou o briefing, cara. Tá vendo? Tá vendo só? Tá vendo? Quando a gente tá desse lado aqui, a gente também... desculpa, olha, faltou, tal, né? Pelo menos a gente vai com jeito pra não fazer com a pessoa que às vezes quer aquilo que faz aquilo que a gente não gosta de ter, né? Mas aí também é o que você falou da parceria, acho que falando isso, parece que a agência está de um lado, o cliente está do outro. Não, pelo amor de Deus. Não, né? É muito pelo contrário. Todo mundo precisa ali. Né? Tem situação que a gente também vai errar pra caramba, né? Não adianta ficar falando, o cliente pediu alteração, o cliente... Porra, você mandou errado também, né? Não, você mandou uma campanha que não respondeu ao principal objetivo. Por exemplo. Né? Então, o cliente tem que olhar isso também, tem que cobrar, tem que apertar. Né? Até hoje de manhã, estava até comentando com o pessoal do meu time, a gente estava falando de um cliente que é muito exigente, tal. E eu falei, concordo, tudo isso, tal. Eu tenho uma questão aqui de contrato que é um problema meu gerir, o problema de vocês é entregar o melhor aqui. Eu falei, mas para pensar, o cliente é exigente, tá chato, mas pega esse trabalho que vocês estão fazendo agora e compara com o que vocês estavam fazendo há 2 meses. Tá bem melhor agora, não tá? Então, olha como o cliente exigente também é importante para o nosso próprio trabalho. Quando você compara com aquele que tá tudo bem, tá tudo aprovado, graças a Deus a gente tem cliente assim também. E aí, cara, você fala, até que ponto também eu tô entregando a minha melhor performance ali? Não, faz todo sentido. E assim, o dia a dia é muito complexo, né? Essa relação da gente com o cliente, porque não é fácil, né? Não é fácil para ninguém. Eles também prestam contas, né? E, enfim, seja para quem for, de cliente interno. Contas você não tem que salvar o analista. Exatamente. Né? E dos resultados, eles também são cobrados e traz aqui para nós, enfim. E nunca pode ser uma disputa, né? Nunca um do lado tem aquela vez que você vai salvar o cara, tem a vez que você vai precisar que o cara te salve. Exatamente. É uma relação complexa, então da melhor forma que a gente conseguir conduzir isso e ser transparente, que acho que esse é o lance, né? Uma relação, ter uma relação, manter uma relação transparente, porque aí eu acho que as coisas fazem mais sentido e um consegue salvar o outro na hora que precisa, né? Porque, esse é o desafio enorme, né? Trazer a demanda, realizar ela e levar de volta, né? Da melhor forma. É um desafio gigantesco. Da melhor forma, com o melhor resultado, no tempo que você calcula que você vai ter para entregar aquilo, né? Que é isso que a gente, na gestão, tem que tomar cuidado também. Você fala, esse projeto tem que levar X tempo. Tem razão. E é tempo comendo. Timesheet comendo. Comendo, velho. Comendo. E você falou de uma coisa de tempo, cara. Eu acho que talvez dos últimos 5 anos para cá... Não, eu vou mudar um pouco isso. Os últimos 2 anos, ou pós-pandemia, enfim, a impressão que eu tenho é que o tempo é mais curto
pra gente fazer as coisas. E todas as etapas, cumprir todas as etapas. Desde ter um briefing, chegar a esse briefing, entendê-lo e planejar e tudo mais, enfim, executar e entregar no prazo, enfim. Todo esse processo, eu acho que cada vez mais a gente tem menos tempo, né? Eu falo isso muito pro Gu, eu falo assim, tudo que acontece assim intimamente, eu falo que é inédito, sabe? Eu falo, mano, nunca vi isso. Nossa, mas nunca aconteceu. Mas eu nunca... Eu acho que quando a gente fica velho e muitos anos de agência, enfim, a gente busca muito no histórico muitas coisas, né? E aí, ultimamente, a gente vive muitas coisas incrivelmente inusitadas, assim. E, em paralelo, essa questão do tempo. Eu acho que hoje a gente faz mais em menos tempo e com menos tempo, tá? Sem dúvida. E com menos tempo. E eu tenho uma preocupação gigantesca de manter a qualidade nas entregas e a importância de cada coisa se manter dentro disso tudo, sabe? Eu acho um desafio gigantesco, velho. Talvez seja o maior desafio, sabia? Se você na minha opinião. olhar um pouquinho para trás, com certeza você vai puxar esse histórico aí, você vai falar, a gente sempre fazia o que o cliente pediu e aquele negócio foda. Perfeito. E se você olhar para hoje, normalmente você tá salvo algumas exceções, ou salvo quando o briefing pede realmente, você olha para aquele e fala, opa, esse aqui é o que tem que dar. Fora isso, você tá fazendo o que tem que ser feito. Exatamente, cara. E esse negócio do prazo, do tempo e tal, isso não é o que eu vou falar não é uma crítica, é apenas um fato. É um fato. Que também tem a ver com acho que a dificuldade que você vai ter de ter cada vez mais relações mais longas, além daquele que eu falei do compliance e tal. Perfeito. Antigamente, tá? Puta, parece coisa, né? Há uns anos. Foda, E nem são tantos anos assim. Nem são tantos. Mas vamos pegar aqui um exemplo. Pô, vou criar uma campanha e tal, aí tem um anúncio. Aí você faz um anúncio lá de revista, alguma coisa assim, faz um anúncio de página inteira e tal. Você fez. Você cobra um valor por aquele anúncio. Aquele anúncio vai ficar um mês rodando lá, e tudo que é publicação, tem o objetivo do cliente, tal. E tá, beleza. Hoje, você vai fazer vários anúncios em vários formatos. Perfeito. Não vai fazer aquele de revista. Né? Que é o conjunto de vai anúncio, adaptar para tudo que é não sei o que lá. Vai ter vídeo, vai ter não sei o que, vai ter lá. Que demanda diversas habilidades de profissionais ali. Na melhor das hipóteses, você vai conseguir cobrar para todo esse conjunto o mesmo valor que você cobrava para anúncio de revista e vai ter aquilo rodando o mês inteiro com alguém do outro lado te cobrando resultado e performance o mês inteiro. Exato. Cara, é inevitável que você não consiga entregar todos os dias. Né? Então, quer dizer, você tinha um contato com o teu cliente, com o teu... Né? Algumas vezes no mês, ou sei lá, entregou a campanha, beleza, a próxima é mês que vem. Tá? Exato. E hoje você tem contato todo dia. É muito curioso, cara. É todo dia. Então não tem jeito, você nem consegue se preparar muitas vezes para aquela reunião. Eles também, igual você falou, ele também Eles também estão vivendo esse tipo de dificuldade, seja qual for. Todo mundo, cara. E é muito curioso como as coisas se deram, se transformaram, né? Claro, tudo muda, tudo caminha, evolui, enfim, e a gente sempre luta e faz o máximo para que sempre seja para melhor, mas em algum momento dessa nossa vida as coisas mudaram tanto e tão rápido que elas não exatamente, eu tenho essa impressão, são para o ideal, né? Também não acho que é uma reclamação, é uma constatação. Não quero voltar pro tempo lá do ano, né? Não, não é isso. O que foi, já foi, velho. Acabou, claro. E é passado. Tudo que foi bom e tudo que foi ruim, já foi. E é o agora, né? Mas é uma constatação de como as coisas mudaram e o quanto a gente tem que correr e contra o tempo, né? Eu falo pro Gu, Gu, eu não atrasava coisas. Ou eu não era uma coisa... Não era uma preocupação como hoje é gigante em não atrasar. Hoje era natural não atrasar, exatamente. Né? Entregar no prazo. Exato. Hoje é uma preocupação enorme não atrasar, porque, isso atraso porque atraso já não é bom
E porque compromete milhões de outras coisas. E o universo do digital, principalmente, mas no digital dá para mexer, mudar a qualquer momento. Não é bem assim, né? Você destrói milhões, atrasar um go live, você tá destruindo uma estratégia, é uma coisa que, meu Deus, é perigosíssima, uma responsabilidade enorme. Então, assim, e a nossa preocupação. Então, é um a mais, dentro da pressão que já é inerente no nosso trabalho, o prazo, por exemplo. E como você falou, tantas peças, tantas coisas que vão ficar ali derretendo no digital e tal. Eu tô falando do digital porque é uma coisa que pega muito para mim, assim, porque, como eu estava dizendo, eu tenho essa preocupação de perder qualidade, né? Há um tempo atrás, aí falando com o Fábio da V-Control, ele estava falando, a gente pega, você faz aquele talento, aquela arte no 3D e deixa aquela imagem espetacular, ela vai virar um post ou um anúncio desse tamanho numa timeline que vai disputar com trocentas e outras coisas. E aí, uma peça com um fundo vermelho e uma fonte gigante, um all-type, assim, uma fonte gigante em Times New Roman, vai performar melhor do que essa imagem que você ficou 4 horas produzindo. Aquela arte que você ficou... Toda aquela lógica que você aprendeu, ela não se aplica, né? Não. É muito louco. Mesmo que você... Tá bom, então, de novo, não é o saudosismo. Então, você aprendeu... Não. Aí você vai fazer de um jeito e vai dar errado. Aí você vai fazer do outro e vai dar certo. Você fala, agora eu acertei, agora eu sei como é que faz. Exato. Aí você vai replicar a forma, não funciona. Não vai funcionar. Porque o comportamento de consumo muda o tempo todo. De consumo não estou falando de compra, estou falando de comportamento de rede, talvez, de observar as coisas, né? De consumo nesse sentido, consumo da mensagem ainda. Estamos falando antes do produto. É que você fala, não, então, né? então é para ser tosco. Aí você, não é. Não é mais. Então é para ser lindo. Não, não esse é para ser, mas toma cuidado, porque se for demais, já vai... Então, assim, vai mudando o tempo todo. Como mudou tudo. Como mudou muito e como as coisas se deram, e a gente tem que correr, né? Demais, cara, o tempo todo, né? Eu fico impressionado com essas mudanças. Comecei na nossa área aí nos anos 90, né? Então, um pouco antes atravessei, de mim, inclusive. Comecei em 95 na nossa vida. Tenho 46 já, né? Então você começou antes mesmo. Eu vou fazer... Eu tô com 44. Comecei antes mesmo. Que a agência mesmo eu comecei em 2002, né? A Gax eu fundei em 2000, mas trabalhei em outras agências antes, né? Então, assim, o que mudou de lá para cá não tem nem como numerar, assim. É uma vida. Mas eu posso dizer que talvez de 2015 para cá mudou muito mais do que tudo que antecedeu, cara. Né? Desde a chegada dos computadores, eu quero dizer, depois do Pestap e tudo mais. Assim, é muita diferença. E o que é legal, né, cara? Independente disso tudo, a gente tá aqui. Aqui. É sensacional, né? O que a gente faz hoje é completamente diferente do que a gente fazia lá no começo. Completamente. E a gente tá aqui. Completamente. Eu trabalhei numa agência, eu falo isso pro Gu às vezes, pra galera toda, que tinha uma função chamada Layout Man. E o cara fazia a prancha que a gente chamava de mancha, né? Você conhece muito bem porque você é um mestre. Fazia ali layout pintando com giz de cera, por exemplo. Né? E pra gente apresentar a campanha assim, né? Eu vivi o finalzinho desse tipo de trabalho, mas era sensacional, né? E perto do que a gente faz hoje, né? Por isso era um diretor de arte. Era um diretor de arte. Isso é arte. Era mesmo, arte né? pura. Você que desenha aí, ilustrador, você sabe bem, né? Isso era arte total, né? Sensacional. E hoje também é incrível a capacidade dos aplicativos, de tudo, ainda mais entrando no mérito de IA aí, como as coisas estão, né? Mas ainda assim, né, precisa da gente, né? Só que por tempo bem mais curto. Precisa da gente para dar o comando lá no prompt. Exato, Só que fazer as perguntas certas, dar os comandos certos. Exato, E aí essa bagagem desafio. faz a diferença também. Acho que sim, né? Acho que esse é um pulo do gato aí, né? Sinal dos novos tempos. Eu tô lá trabalhando e a abinha do AI tá lá aberta. Qualquer aí, bugada, você fala, opa! Eu ando dando uns conferes, que eu acho legal. Pego o texto e dou para dar uma... Insight. Que acho que é bem legal fazer isso também, deixa eu ver aqui se tô fazendo bom uso das palavras aqui nesse determinado texto. Eu gosto pra caramba de... Aí eu vou no IA fazer isso, que é bem legal, porque aí dá
amplia a sua gama de possibilidade de uso de palavras, né? E acho isso bem legal. Eu gosto pra caramba. Recentemente, a gente mexeu no processo de revisão lá da agência, que agora a gente, contando também com o IA, muito legal. que a gente tá possibilitando que... Sabe quando vem aquela alteração ali que não vai mexer nada na arte, é um detalhe ali... Pô, agora eu tô botando um redator. Meu, sensacional. E isso veio do próprio time, falou, ó, vamos melhorar aqui o processo. Putz, é muito bom. Tem essa tecnologia, tem essa ferramenta e tal. Desenharam o processo, fizeram um treinamento do processo e a gente fez esse ajuste. É muito bom, contando com a tecnologia. É, com a tecnologia. E isso ajuda na nossa vida de tempo aí, né? Eu falando sobre o tempo, né? Porque a gente economiza tempo pra caramba usando a tecnologia aí, né? A nosso favor, né? Uma coisa que eu tenho colocado sempre pro time é seja intencional, cara. O tempo ele vai ser curto sempre e para tudo. Se você tiver 5 coisas para fazer, o tempo vai ser curto. Se você tiver 10, o tempo vai ser curto. Perfeito, tá? Perfeito. Porque não tem jeito. Você vai deixar para resolver aquilo lá, né, perto do final. Ou vai tocar ali a sua demanda em função daquilo ali. Então, seja intencional. Entenda onde eu tenho que colocar mais energia. Desprender energia, né? O que vai me trazer... Onde eu vou ter que desprender menor esforço vai me trazer maior resultado. Perfeito, né? Muito bom. Funciona sempre? Não funciona sempre. Mas pelo menos você tem que ter uma linha de atuação. E aí o processo melhora muito mais, né? Melhora muito, né? E aí com a prática, repetição, enfim, só tende a melhorar, né? Isso aí. Maravilha, Rods. O Vitão já avisou aqui, porque eu ando estourando o tempo. Falando em tempo, né? Falando em tempo, ando estourando o tempo. Estourei de novo o tamanho desse cronômetro. Vou tirar uma foto do cronômetro gigantesco para me alertar. Eu preciso me disciplinar aqui, falo demais. Mas é bom, cara. Mas, Rods, agradeço demais. Adorei, muito bom o nosso papo, velho. Dava pra ficar mais dá 2 horas ficar... fácil. Dá pra falar. É um papo que a gente gosta tanto. E ó, eu sei que estourou o tempo, se vira pra colocar na grade aí depois, mas eu preciso te falar uma coisa, cara. Várias vezes a gente senta pra falar de trabalho e tal, mas ter essa... Nunca eu fui em um programa, em um podcast, alguma coisa assim, que falou, Rodinei, como é que você começou? Eu acho isso. É coisa que a gente troca ideia aqui, mas não, o que é a New Mind? O que ela faz? Qual foi a campanha mais... Como que você começou? Cara, isso aí é fantástico. Que legal, parabéns, que legal. Pô, obrigado, Rods. Eu adoro ouvir história. Sou um contador também, falo, né? Gente, publicitário é isso, né? Um contador de história, né? Entre tantas facetas aí que a gente adquire, mas tem que ter essas habilidades naturais, enfim, e uma delas é de falar bastante, aí tô usando isso pro nosso benefício e pra ouvir história, que é muito bom. Eu adorei a sua também, cara. Valeu. E você falando, é rápido, gente, eu juro. Quando você falou, eu desenhava, e eu falei, pô, eu não lembro, mas depois eu lembrei de ver os seus desenhos de carro. Teve um período aí da pandemia que eu comecei a tirar foto e gravar vídeo e colocar. E eu lembro desses desenhos, tem nos meus nos destaques, acho que ainda tem coisa lá que ficou. É muito bom, quem puder dar uma olhada, é muito bom. Quem gosta, eu adoro, é muito bom. E depois eu lembrei, cara. Foi realmente. É por causa da pandemia, né? A gente não... Tinha que encontrar coisa pra aliviar a mente, né, Rods? Velho, muito obrigado, mano. Prazer valeu. Estar aqui, velho. Brigadão demais. É isso, pessoal. Encerrando aqui mais uma edição do nosso Job da Hora. Segue a gente aí. Dê os seus likes, os seus comentários, por favor. A gente agradece. E é muito bom estar aqui conversando com os nossos parceiros, nossos amigos, colegas. Ouvir história boa, né? Bastante interessante. Obrigadão por quem acompanhou a gente. Até mais, até a próxima.